Beleza, questão 3, pessoal. Faculdade de Medicina de Jundiaí 2025, prova de Química e dissertativa. Então a gente vê, não tem nada no espaço de resposta, mas tem bastante coisa aqui, né? Então vamos lá, tem gráficos, vamos lá. A maturação artificial de determinados vegetais pode ser promovida pela adição de gás acetileno, C2H2, em ambiente fechado. Beleza, então o acetileno tá lá, ele vai maturar artificialmente os vegetais, vai tá verde e vai ficar maduro mais rápido, é isso que ele tá te falando. No entanto, essa maturação artificial pode ser prejudicial ao consumidor que se alimenta de vegetais submetidos a esse procedimento. Olha só, os gráficos a seguir mostram as diferentes concentrações dos íons sódio e bicarbonato, potássio e cloreto. Ele te deu as fórmulas aqui. No plasma de ratos alimentados por um vegetal submetido a uma maturação natural e pelo mesmo tipo de vegetal submetido a uma maturação, né, dele amadurecer ali, de forma artificial utilizando o gás acetileno, perdão. Então, opa, que aumentou muito a concentração de bicarbonato. Natural, B, caiu a concentração de potássio. B, caiu a concentração de cloreto. Beleza. Maturação normal, maturação induzida por acetileno, deu aqui, ó, Jornal Brasileiro de Nefrologia. Rins aí, né? Ó, legal, hein? Você vai ver muito isso aí. O acetileno pode ser produzido pela reação do carbeto de cálcio, CaC2 e água, de acordo com a equação. Então, o carbeto de cálcio, um mineralzinho sólido ali, em água, então ele sólido, reage com água líquida, produz hidróxido de cálcio e acetileno. Beleza, esse acetileno vai causar um amadurecimento. Vamos dar uma descida aqui para a gente ver, né? Utilizando as informações obtidas a partir dos gráficos, escreva a fórmula do sal formado pelo cátion, íon positivo, que sofre a menor alteração em sua concentração. Então, cátion sódio, cátion potássio, Na+, K+. Qual que sofreu a menor alteração? Na+, ou K+. Então tem esse pauzinho aqui, isso aqui geralmente está associado com a variação, tá? A gente só vai usar a barrinha aqui, esquece esse, como se fosse um prego aqui, esquece esse prego e vamos olhar só para a barra. Então o sódio teve a menor alteração, potássio reduziu. Então, escreva a fórmula do sal formada pelos cátion, que sofre a menor alteração na concentração, então é o sódio, potássio diminuiu mais, e pelo ânion, que sofre o maior aumento de sua concentração quando o vegetal é submetido à maturação induzida por acetileno. Então aqui a gente tem o bicarbonato, subiu tudo isso, o cloreto diminuiu. Então a gente vai ter que usar o bicarbonato, então vai ser o sódio com o bicarbonato formando esse sal. Eu vou ter que explicar isso no texto e colocar, beleza? Considerando os núcleos de todos os átomos, qual o número total de prótons existentes na fórmula desse sal? Então, sódio, bicarbonato, o que é? Bicarbonato é HCO3. Então, pegar os prótons do hidrogênio, do C, do O, olhar na tabela periódica, somar tudo e chegar no número total de prótons desse sal. Tranquilo. Vamos lá. B. Escreva a fórmula de Lewis para o acetileno. Então, não é o sal mais. É a fórmula de Lewis do acetileno. O que é a fórmula de Lewis? A fórmula de Lewis é aquela fórmula que a gente representa os pares de elétrons não ligantes, como bolinhas, e a gente pode representar as ligações, que a gente representa como pauzinho nas ligações covalentes, a gente representa, em vez de um pauzinho, representa os elétrons. Mas a estrutura de Lewis pode ser também as ligações como pauzinho e mostrar os pares de elétrons não ligantes como bolinhas. Então, tem esse jeito também de mostrar a estrutura de Lewis, tá? A gente já vai ver. Considerando o produto iônico da água KW, como 10 a menos 14, calcule o pH, potencial hidrogênio iônico ali, de uma solução formada pela dissolução de 5 vezes 10 a menos 3, né, mol da base produzida na reação de produção do acetileno. Quem que é a base produzida na reação de acetileno? É o hidróxido de cálcio. Então eu tenho 5 vezes 10 a menos 3 mol de hidróxido de cálcio, dissolução, ele dissolveu em água. Qual que vai ser o pH gerado a partir do carbeto de cálcio em água suficiente para 1 litro? Então eu tenho essa quantidade de base em 1 litro. Qual que vai ser o pH? Também fazer continhas aí. Então temas, né?
fórmula e ligação química, leitura de gráfico e tabela, fazer a fórmula do sal e calcular o número total de prótons, átomo e ligação química. A segunda parte, fórmula de Lewis, também de átomo e ligação química. E por fim aqui uma parte de equilíbrios. Equilíbrios químicos é usar o KW, usar esse produto iônico da água. O que é isso daqui? O KW é a concentração de H+, multiplicado pela concentração de OH- que tem na água. É o produto iônico da água. Esse produto, a 25 graus Celsius, essa multiplicação, esse produto iônico de H+, hidrônio, com OH- hidroxila, esse produto dá 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Mas se você tiver uma água a 100 graus, uma água a 10 graus, mudou a temperatura, muda o KW, tá? Isso já caiu na Unicamp uma vez, foi uma loucura, o pessoal não sabia fazer, foi bem difícil. Pessoal, muita gente aí que estudou errou. Então, KW é isso, concentração de H+ vezes concentração de OH-. A gente vai usar isso para achar. A gente vai fazendo essa conta, achar a quantidade de OH-, com a quantidade de OH-, a gente faz essa continha do KW, acha a concentração de H+, com a concentração de H+, a gente calcula o pH. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Então, rapidão aqui, né? Cátion sódio ficou constante, ânion bicarbonato variou muito para cima, potássio reduziu, cloreto reduziu, o cátion que variou menos foi o sódio, o ânion que variou mais foi o bicarbonato, a gente vai ter que fazer o cátion sódio com o ânion bicarbonato. Então vamos colocar isso no espaço de resposta. Ah, pessoal, isso é muito interessante. Importante. Essa reação aqui do carbeto de cálcio com água, formando hidróxido de cálcio e acetileno, ela é usada por mineradores em cavernas antigamente com essas lamparinas aqui. O Manual do Mundo, o Iberê, já fez isso no vídeo dele, mas eu não posso pôr aqui, senão ele vai derrubar meu vídeo, né? O pessoal que trabalha com ele. Como é que funciona isso daqui? Eles têm uma latinha, dentro dessa latinha tem esse mineral aqui, ó, que é o carbeto de cálcio. Então dentro da latinha tem carbeto de cálcio. Aí tem uma garrafinha com água. Aí você abre aqui em cima dessa garrafinha, o que vai acontecer? Você vai ficar pingando água nessas pedrinhas de carbeto de cálcio. Quando a água ficar pingando ali na latinha de baixo no carbeto de cálcio, vai produzir hidróxido de cálcio na latinha, mas vai produzir o acetileno, que é o gás que eles estão usando aqui para amadurecer os alimentos. Então, a água pinga na latinha, produz o acetileno, só que o acetileno, pessoal, ele é um combustível, que é um gás combustível que produz uma chama com um brilho muito intenso. E aí, produzindo esse acetileno aqui, eles canalizam e começa a sair acetileno por aqui. Aí eles vão lá, acende, tem isso daqui, eu não sei o nome disso aqui, é tipo de isqueiro, que você faz assim, uma pedrinha que você gira e dá uma faísca. Isso daqui é igual de isqueiro, então você vai lá e faz tch. Aí quando você gira aqui, faz a faísca e acende a lamparina. Então você tem uma rocha aqui, né? Que é o carbeto de cálcio, um mineralzinho com carbeto de cálcio. Você tem água, a água fica pingando, produz o acetileno começa a sair, você instala o isqueiro aqui, né, dessa rodinha, vai acender o fogo. Aí eles colocam isso na cabeça e fica com uma chama na cabeça. E aí eles entravam nas cavernas com essa lamparina movida a carbeto de cálcio, sem energia elétrica, sem nada. O pessoal conseguia entrar em minas de carvão, entrar nas coisas e explorar cavernas, explorar minas, só usando uma reação química. Essa é a lamparina de carbeto de cálcio, que utiliza esta reação aqui. Então, ela é usada para produzir o acetileno para amadurecer alimentos, mas também para usar ele no chapéuzinho. Beleza? Legal, né? Bem massa. Outro detalhe também, pessoal, que foi produzido acetileno. Se fosse produzido, o acetileno é o etino, tá? Se fosse produzido o eteno, que é C2H4, ele também atua no amadurecimento de frutas. Então, o etino, que também é chamado de acetileno, que é esse cara aqui. O etino e o eteno, os dois causam amadurecimento de frutas. Só que o eteno, que é o C2H4, ele é mais eficiente no amadurecimento de frutas. Só que esse aqui é prático porque é uma rochinha, né, um mineral, você joga água, produz o acetileno. Muito prático produzir ele numa situação que você precisa amadurecer alimentos, tá? Já o C2H4, que é o eteno, eu não sei agora como que você produziria ele para produzir, para amadurecer alimentos, tá bom? Então tem esses dois gases aí de maturação induzida, maravilha? Então vamos para as respostas aí, né?
Escrever e explicar para o corretor não tem erro, né? Então, o cátion com menor alteração é o sódio. Grifei para o corretor saber que eu li os gráficos, que é isso que ele está esperando. O ânion com maior aumento é o bicarbonato, HCO3-. Assim, temos que a fórmula do sal formado será NaHCO3-. Por quê? Um tem carga mais um, outro tem carga menos um. A proporção é um sódio para um bicarbonato. Circulei, fechei, ganhei meus pontinhos. Beleza. Segunda parte, né? Número total de prótons aqui. Vai ser parecido com o cálculo de massa molar. Só que ao invés da gente usar a massa molar da tabela periódica, a gente usa o número atômico, o Z. Então, de acordo com a tabela periódica que foi fornecida pela VUNESP, né? Os números atômicos que dá a quantidade de prótons dos elementos do sal formado são. Então, sódio, você vai olhar lá na tabela, vai estar assim, sódio 23 e 11, vai ter esses dois números na tabela. O número maior é a massa, o número menor é o número atômico. Ah, então o sódio tem massa 23, vou usar a massa? Não. Vou usar o número atômico, que é o 11, e é a posição dele, ele é o 11º elemento na tabela periódica. Hidrogênio, massa, 1. Número atômico, 1. Ah, a massa dele é 1 e o número atômico é 1. E ele é o primeiro elemento da tabela periódica. Carbono, você vai olhar lá na tabela. Massa, 12. Número atômico, 6. Porque ele é o 6º elemento se você for contar. Então, o número atômico é 6, a gente não vai usar a massa. O oxigênio que vem depois tem o número atômico 7. O número atômico te dá a quantidade de prótons. E a gente só somar e multiplicar pelas quantidades aqui. Então, o número de prótons do bicarbonato de sódio é número de prótons do sódio, mais número de prótons do hidrogênio, mais número de prótons do carbono, mais 3 vezes o número de prótons do oxigênio, porque tem 3 oxigênios. Ele que é o número total de prótons. É igual a gente iria fazer a massa molar, mas com o número de prótons. Interessante o exercício, diferente aí, e quem está muito bitolado só faz uma coisa e não entende os conceitos, não iria conseguir fazer isso, que é relativamente fácil de fazer. Então a gente substitui, né? Sódio tem 11 prótons, hidrogênio tem 1, carbono tem 6, oxigênio tem 7, fazendo a conta 18 mais 21 dá 39, e a quantidade total é 39 prótons no sal formado. Circulou, pôs 2 barrinhas, acabou, sucesso. Beleza? B, parte 1 aqui azul. Então a fórmula de Lewis do acetileno é... Então, a fórmula de Lewis, pessoal... Ai, mas essa daqui não é a fórmula de Lewis, é a fórmula estrutural. Então, a fórmula estrutural, quando os átomos... Né, então vamos lá, essa daqui é a fórmula estrutural. O que é a fórmula estrutural? É a fórmula que você representa as ligações químicas como pauzinhos, beleza? Então, hidrogênio faz uma ligação com o carbono, tem um pauzinho. Carbono está fazendo uma ligação tripla com outro carbono, faz a ligação tripla. Carbono está fazendo uma ligação simples com outro hidrogênio, pauzinho. Cada pauzinho tem 2 elétrons. Se você representasse assim, teoricamente eles não poderiam te dar errado, porque essa daqui é a fórmula estrutural, mas também é a fórmula de Lewis. Por que acontece? O carbeto, no carbeto de cálcio, ele tem carga menos 2. Vou colocar aqui, ele não pediu para você. No carbeto, o que você tem? Você tem C, tripla C, e aí cada carbono tem um par de elétrons. A fórmula de Lewis, ela pode mostrar as ligações como pauzinho e os pares de elétrons dessa forma aqui, como bolinha. Então, esta daqui não pediu, tá? Só estou te mostrando. É a fórmula de Lewis do carbeto, que tem carga menos 2. Como aqui o carbono, o hidrogênio, ninguém tem par de elétrons sobrando, esta seria a fórmula estrutural e também seria a fórmula de Lewis. Mas, para evitar perder ponto com o corretor, a gente vai representar a ligação dessa forma aqui, ó. Então, em vez da gente representar a ligação como pauzinho, que é o jeito que a gente faz, a gente vai representar cada ligação como 2 elétrons para não perder ponto. Então, assim, pode ser que o corretor, ele olhar e falar assim, ah, ele não sabe o que é a fórmula de Lewis. Não, mas se, por exemplo, tivesse um oxigênio aqui, aí a gente ia colocar esses pares de elétrons e as ligações como pauzinho, e os pares de elétrons que não estão fazendo ligação como par de elétrons. Mas, para não correr o risco de perder ponto, você olhar assim e falar, putz, esse acetileno aqui, esse aqui é a fórmula estrutural, né? Vai que eu perco ponto, vamos representar as ligações, os pauzinhos, como elétrons? Vamos. Então, hidrogênio ligado no carbono.
parzinho de elétrons. Ligação tripla, cada ligaçãozinha é um parzinho de elétrons. Carbono ligado com hidrogênio, parzinho de elétrons. Agora sim, fórmula de Lewis que ninguém vai tirar ponto de você, tá feito, representando as ligações como elétrons e os pares de elétrons, por exemplo, aqui eu coloquei um. Eu poderia colocar aqui no carbeto cada pauzinho como 2 elétrons, ou deixar assim. Então, eu gosto de fazer a estrutura de Lewis, né? Eu gosto não, mas é um jeito que é melhor, né? Ligações como pauzinho e pares que não estão fazendo ligação como bolinha, porque aí você consegue ver quem está fazendo ligação e quem não está fazendo ligação, beleza? Mas aqui, como não tinha nenhum par de elétrons não ligante, que não está fazendo ligação, ia ficar esquisito. Para não ficar esquisito, vamos representar tudo como bolinha para garantir nossos pontinhos. Beleza? Você entendeu o que eu falei? Maravilha. Segunda parte, calcular o pH. Então vamos lá. Concentração de íons OH-. Então ele te falou que tem 5 vezes 10 a menos 3 mol da base. Qual que foi a base? A gente viu lá que foi hidróxido de cálcio que foi produzido. Então eu tenho 5 vezes 10 a menos 3 mol de hidróxido de cálcio em 1 litro de solução. E aí eu vou fazer uma análise dimensional, você poderia fazer por regra de 3, para eu achar a concentração de OH- por litro. Aí eu vou achar a concentração de OH-. E aí depois eu acho de H+, e depois eu acho o pH, nessa etapa aí. Então o que que eu tenho? Eu tenho que 1 mol de hidróxido de cálcio, ele não tem 2 OH-? Então 1 mol de hidróxido de cálcio libera 2 mols de OH-. Então essa é a proporção na diluição, na dissolução. Então se eu tenho 5 vezes 10 a menos 3 mol de hidróxido de cálcio, eu vou cortar o mol de hidróxido de cálcio, vou dobrar, vou multiplicar por 2, e eu vou ter 10 vezes 10 a menos 3 mol de OH-. 10 vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 2 mol de OH-. Com a quantidade de OH- por litro, né? Aqui eu tinha que ter colocado por litro, faltou, né? 10 a menos 2 mol de OH- dividido por 1 litro, tá? Faltou 1 litro aqui, deixa eu pôr. Beleza, corrigi, agora sim. Então 10 a menos 2 mol de OH- por litro. Então essa é a concentração de hidroxila. Beleza? Aí a gente usa agora o produto iônico da água, Kw a 25 graus Celsius é 10 a menos 14, que é a concentração de OH+, vezes concentração de OH-. Kw é 10 a menos 14, concentração de OH- é 10 a menos 2. Quanto que tem que ser a concentração de OH+? 10 a menos 12 mol por litro. Então achei a concentração de OH-, apliquei no produto iônico da água, achei a concentração de OH+. Achei a concentração de OH+, agora eu acho o pH. Então, potencial hidrogênio iônico, que é o pH, é dado por... Então, pH, é que eu tô deixando bem bonitinho para você que não sabe fazer, entender, tá? E para o corretor fica legal também. Então, pH é menos log na base 10 da concentração de H+. Não precisa pôr na base 10, eu tô colocando aqui só para ficar claro para você. Então, pH é menos log na base 10 de 10 a menos 2. Como que a gente trabalha com log? Vamos lá. Você pega esse menos 12, joga para frente. Então ficou menos 1, que estava multiplicando tudo isso daqui, menos 1. O menos 12 foi para frente. Então ficou menos 1 vezes menos 12 vezes log de 10 na base 10, porque só o menos 12 que vem para cá. É o procedimento aí de log. Log de 10 na base 10 dá 1. 1 vezes menos 12 menos 12 vezes menos 1 dá 12. Deu 12, a solução formada da dissolução dessa quantidade de hidróxido de cálcio em 1 litro terá pH 12. Certinho. pH 7, né, a 25 graus Celsius. pH 7 é neutro. pH abaixo de 7, 1, 5, pH abaixo de 7 é ácido. pH acima de 7 é básico. Então tá certo. pH 12. Cadê aqui minha caneta? pH 12 tá acima de 7, pH básico tá tudo certo. Fizemos aí o exercício. O pessoal ficou um pouco apertado, né? Então tava aqui. Ficou um pouquinho apertado para explicar tudo, fazer as contas, né? A parte 2 aí do item B, bastante coisinha para fazer, mas nada muito absurdo comparado com 2024. Teve uma questão aqui, pessoal, que é essa aqui, ó. Vou deixar para você, que foi bem difícil. Então, essas vão ser as minhas sugestões. Antes de comentar sobre elas, não esquece de deixar curtido o comentário, se inscrever, que isso ajuda demais. Esta questão da FMJ 2024 foi bem difícil e ela mostra que se você tomar
um ácido, você, por exemplo, beber uma limonada, não vai aumentar a acidez no estômago, porque o estômago é mais ácido do que o suco de limão, por exemplo, que você tomou. Então, você tomou uma limonada. Nossa, a limonada é ácida. Eu tô com azia, vai piorar a acidez do meu estômago? Não, porque a acidez do meu estômago é maior, é mais ácido que o limão. E aí você vai ter que fazer um cálculo de misturas de soluções do suco de limão com o ácido do estômago e calcular a concentração, o pH final e ver como é que ele altera. É uma questão genial, genial. Quem fez essa questão aqui tinha que ganhar um prêmio, muito boa mesmo, difícil, mas ela mostra para você médico, né, futuro médico, né, futuro estudante de medicina, né, vamos por partes aí. Tem que fazer muita coisa ainda, né? Que tomar, por exemplo, uma limonada não piora a acidez, não piora a acidez estomacal. Na verdade, até ajuda, porque ela reduz a acidez estomacal. E ainda tem mais coisas que eu comento no vídeo de tampão e tal, que é bom você tomar uma limonada se você tiver com azia, por exemplo. Não vai piorar a acidez do estômago. Olha que loucura. E essa questão aqui da Famema, que a banca também é da VUNESP, que vai trabalhar com Ka, pH, concentração de H+, vai ter muitos cálculos, e é uma questão clássica da VUNESP. Te dá 3 coisas, Ka, pH e a concentração de H+, você tem que achar um desses 3 aí. E aí ele dá 2, você acha o terceiro. Clássico. Nesse exercício eu comento melhor desse clássico da Unesp, tá bom? Vamos para a última questão da prova? Beleza. Passando aí,